As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Aí, o frívolo pode falar qualquer coisa. Ele é leviano, ele é zombeteiro, ele é brincalhão, malicioso. Então ele pode falar que vai ter uma guerra, pode falar que todo mundo vai viver em paz. E vai falando qualquer coisa. Ele não tem senso. Ele vai falando, ele vai fazendo as brincadeiras, normalmente para as pessoas rirem. E aí é importante, o grupo tem que estar consciente de que não pode rir dentro da mediúnica. O espírito chegou fazendo gracinha, falando bobeira, mantenham-se o equilíbrio de suas emoções. Para a segurança de cada um dos integrantes, do médium e do dirigente. Todo mundo mantenha-se sereno. Porque o espírito leviano, ele vai ser, nessas comunicações frívolas, a partir de espíritos levianos, pode sair qualquer coisa. E a gente tem que estar preparado para isso, para agir com maturidade, com responsabilidade, com seriedade. Aí, se eu não conseguir segurar, errei. Por isso você está numa reunião de educação mediúnica. Educar as emoções faz parte da educação mediúnica. Deve evitar. Mas se não conseguiu, vai treinando para evitar que se deixe levar pelas induções mentais desse tipo de espírito. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Então, lá nas outras como choca, nesse aqui como diverte, as pessoas podem gostar. E é aqui que está a chave, principalmente as fofoquinhas. Temos que ter cuidado. Olha, cuidado que fulano está te traindo, fulano está te traindo. Vamos ter cuidado com o espírito fofoqueiro. Assim como existem pessoas fofoqueiras, existem espíritos fofoqueiros. Tais espíritos saem-se, às vezes, com tiradas espirituosas e mordazes e, por entre facécias vulgares, dizem, não raro, duras verdades, que quase sempre ferem com justeza. E aí é que vem a parte que a gente tem que ter mais cuidado. Falam coisas bem espirituosas, assim, interessantes, que as pessoas, olha que mensagem bonita, assim como podem ter falácias vulgares, e vem a questão daquelas duras verdades, desmoralizar o dirigente, desmoralizar um integrante da reunião, seja qual for a forma que ele tente agir, ou induzir as pessoas a pensarem, a gente tem que ter cuidado, porque ferir com justeza tem uma ampla possibilidade de tentar desarticular o grupo. Aí que a gente tem que estar sério, entender a doutrina espírita, entender a classificação dos espíritos e nos educar para termos força moral para conversar com aqueles nossos irmãos e auxiliá-los a entender a sua postura frente à vida. Em torno de nós pululam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. E aqui vem um detalhe importante. Você está na tarefa do passe. Você está assim, aqui eu estou protegido com os espíritos bons. Aí naquele intervalo do passe que você sai, para de dar o passe, que outro te substitui, você deixa seu pensamento vagar, tal. Aí você começa a pensar coisa que não tem nada a ver. Essa hora que os levianos, que estão ali para serem tratados, encontraram um campo mental em você para te manipular e te induzir aqueles pensamentos. E aí você tem que saber se recompor, fazer oração, centrar seu pensamento. Aí a gente repete a frase da Barilova: controlar a mente, educar conflitos e evangelizar sentimentos. É a chave para que a gente possa conviver bem conosco mesmo.
A verdade é o que menos os preocupa. Daí o maligno encanto que acham em mistificar o que tem a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavra. É uma das situações mais delicadas que nós temos que passar a vigiar, vigiar, vigiar. E a gente tem participado de alguns seminários, que são grupos que organizam determinados estudos em torno da mediunidade, aqui na região de Belo Horizonte, na região onde estão as casas espíritas que a gente trabalha. Então a gente está vendo o quê? Uma troca de informação, uma troca de ideias. Aí um expositor fala uma coisa, o outro vem e fala, mas dando uma aliviada na parte mais carregada do outro. Aí o outro vem trazendo informações muito subjetivas. É importante que todos nós entendamos o seguinte: estamos todos certos? Onde estão o mais certo e o mais errado? Onde está o mais certo e o menos certo? O mais errado e o menos errado? Ou seja, nesse confronto de ideias, nesse confronto de opiniões, não é confrontar de lá brigar, não. Um falou, o outro falou. A gente vai ouvir, vai comparar o que está acontecendo na nossa casa e vamos ver quem está primando pela pureza da doutrina espírita, que está primando por valorizar os preceitos kardecistas. Ah, mas a gente não é valores kardecistas, valores dos espíritos superiores. E Kardec era um espírito superior que estava ali junto, está servindo de ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, como uma mente extremamente preparada, uma mente extremamente adestrada ao bem, e um espírito muito inteligente, que vivenciou várias situações. Rochester mostra que ele tinha sido Cornélios, o centurião, que ali, junto com Jesus, ele vai tirar, ele participa da prisão de Jesus, ele acompanhando aquela situação, monitora Jesus dentro do presídio, quando ele, inclusive, no livro, ele fala que ele se oferece no lugar de Jesus, e Jesus fala que um dia ele ia dar um grande testemunho de amor àquilo que ele se propunha a fazer e amor ao Cristo. E aí, como Ian Hus, um sacerdote da região onde hoje é a Eslováquia, a República Tcheca, aí ele, então, nessa região, ele começa a pregar as suas missas no idioma pátrio. Isso lhe custa a vida na fogueira. É quando ele dá a vida por Jesus. E é praticamente um dos últimos a morrer na fogueira, se não me engano é o último condenado. A partir dali começa a modificar. E ele parte do princípio que deveria pregar no idioma pátrio devido à influência de um inglês chamado John Wycliffe. E a partir dali cria-se o campo propício para surgir o Martinho Lutero, Calvino e outros que vieram estabelecer o protestantismo. Então Kardec, às vezes, conforme nossos irmãos protestantes às vezes criticam tanto Kardec, mas ele foi o ponto principal para criar o campo propício, abrir a porta para uma possível mudança dentro da estrutura religiosa da época, para que mesmo ao poder de muitas guerras, de muitas vidas, de muito sangue, fosse implantado o protestantismo. E quando a doutrina espírita veio, a guerra ficou apenas nas ideias. Então, Kardec começou lá atrás a uma revolução dentro da religião, quando foi ensinar no idioma pátrio, e depois ele faz a revolução das maiores, quando ele mostra que os espíritos se comunicam conosco, influenciam na nossa vida, interferem na nossa vida, e como que isso se dá, e por que nós temos que ter cuidado, porque nós vamos reencarnar, vamos passar por um processo de autoeducação e outros estágios evolutivos, fazendo com que a gente cresça ou arrume mais dívida para pagar as contas depois. Depende de como agimos, de como fazemos. Então, o espírito leviano não gosta de verdade. Não liga para a verdade. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Por isso, quando as pessoas vêm com teoria nova para mim, eu pergunto assim: está nos livros de Kardec? Está nos livros de Chico? Não. Divaldo? Não. João Nunes? Não. Onde está? Por que está? E aí, lógico, outro livros importantes também, o Hermínio Miranda, que traz dados para a gente. Onde está? Por que está? Vale a pena eu
seguir por aqui? Ou é bom que eu pare, pense e siga por ali? Ou eu tenho que fazer uma boa observação, como Kardec deixou para a gente. Diante das teorias, vamos aos fatos. Diante dos fatos, vamos às teorias. Se ambos se complementam, ótimo. Os fatos confirmam a teoria. Se não se complementam, o fato não confirma a teoria. E aí nós temos que ter cuidado para não cairmos nas armadilhas dos espíritos levianos. Lógico que não é tão fácil fazer essas comparações, mas fazendo-a, vamos melhorar bastante as ações que tomamos no dia a dia, dentro da casa espírita. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana, os homens sérios evitam as companhias dos doidivanas. Então, tem pessoas que adoram ficar num boteco tomando cerveja, outros naquele horário, que uns vão para o boteco tomar cerveja, eles vão para um templo religioso fazer oração, outros vão para a campanha do quilo fazer alguma tarefa. Ou seja, nós nos agrupamos como seres humanos. Não estou condenando ninguém, cada um seguindo o seu processo evolutivo. Mas nós, como seres humanos, nos agrupamos segundo as nossas tendências, aquilo que gostamos de fazer. Da mesma forma, o espírito desencarna e vai viver da forma com que ele gosta de fazer. Uns gostam, quem gostava de tomar cerveja no boteco, vai ficar nos botecos vampirizando quem está lá bebendo. Quem gosta de estar no templo religioso, vai ficar lá até que ele entenda que a religião é muito mais do que frequentar um templo religioso. E os espíritas que gostam de fazer, ou tem outras religiões também que fazem tarefas, como campanha do quilo, visita aos lares e outras, eles vão procurar fazer isso, vão sintonizar com os espíritos bons, que trabalham auxiliando a humanidade e vão ser mais esclarecidos para ajudar a servir melhor. Às vezes, no início, eu perguntei para um espírito amigo sobre algumas situações do mundo político. E ele disse: primeiro, não comente política. Segundo, estude. A gente pode te intuir os links que você vai pesquisar e vai observar. E observe os fatos. Dentro dali, tire suas conclusões e faça as orações certas. Ou seja, os espíritos não têm que vir trazer para a gente revelações, o que vai acontecer no mundo político amanhã. Porque tirou um obsessor dali, muda toda a conjuntura do sistema. Tirou outro obsessor de cá, muda toda a conjuntura do sistema. Isso pode mudar a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada ano, a cada século? Não sabemos. Depende da nossa postura mental frente aos fatos. Se você se inteira da verdade e faz a oração certa, ou se você não quer se inteirar da verdade, você faz a oração para Deus iluminar os espíritos bons para fazer o melhor caminho para você. Não pode tomarmos partido sem sabermos o que está acontecendo. Ou porque buscou numa só fonte a informação, não observou os fatos, leu aquela notícia, não pesquisou mais nada, aí você vai fazer a oração também errada. E atrapalha. Vamos nos convidar, vamos nos concentrar nas coisas sérias, boas, úteis e nos informar. Se a gente não tem a informação, nos abstenhamos e fazemos orações para que o bem se estabeleça, para que as forças do bem ganhem força, e aí quem estiver trabalhando para o bem vai ganhar força. Quem estiver trabalhando para o mal, logicamente vai perder força.